Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica na Prática. Aula 3, módulo 1. O assunto experiência. Vamos lá? Nesse nosso curso, e em todas as nossas aulas, teremos algumas experiências comprobatórias, de modo que os nossos alunos eles possam realmente aprender fazendo. A grande maioria dos conceitos envolvidos na moderna eletrônica é mais fácil de aprender na prática, realizando as montagens e observando seus funcionamentos. Esse sistema, ele permite que logo de início os nossos alunos eles já vão se familiarizando com os importantes aspectos práticos, isto é, leitura e interpretação do símbolo, esquema, identificação de componente, terminais, polaridade, código e etc. Agora, num curso tradicional, as informações ela seria abordada muito mais à frente, quando o próprio aluno já teria desistido. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama esquemático. Em eletrônica, chamamos de esquema a representação simbólica dos componentes de um circuito, mostrada nesse diagrama esquemático, que corresponde à situação real de tais componentes. É como se fosse um mapa, ou então uma planta de uma casa. Sabemos que um mapa não é uma região geográfica, porém é capaz de representá-la ou simbolizá-la perfeitamente. Também sabemos que uma planta de uma casa não é uma casa, mas pode perfeitamente representá-la, mesmo para uma pessoa não familiarizada com os desenhos de engenharia. Em um diagrama esquemático de eletrônica, obviamente sabemos que não é o circuito, mas pode, através de uma representação simbólica muito simples, dizer tudo o que precisamos saber sobre a disposição das ligações e dos componentes envolvidos em tal circuito. Observe o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção de novo nesse diagrama ao lado. Observe que o circuito dessa primeira experiência ele é formado unicamente por 3 componentes mais os fios. Observe que no diagrama nós temos o resistor RX, que oferece resistência à passagem da corrente. E temos também o LED, que se ilumina quando percorrido pela corrente elétrica. E temos também as pilhas, que constituem o gerador de energia, fornecendo a corrente necessária ao funcionamento do circuito. Resistor, LED e pilha. Para que possamos realizar essa experiência e dela tirar alguma conclusão básica e importante, precisamos destes componentes: resistor, LED e pilha. Observe agora com atenção esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura. Nela mostramos as aparências e o símbolo esquemático dos componentes necessários para essa experiência. É importante desde já que os nossos alunos já vão se familiarizando com o símbolo adotado para representar cada um dos componentes eletrônicos. Assim, nas próximas aulas que os alunos se deparar com outro diagrama esquemático, logo saberá quais as peças que lá estão. Outra informação importante e que os nossos alunos não podem deixar de aprender é o que se refere à identificação dos terminais e à polaridade de alguma das peças. Preste atenção, aluno. É importante desde já que os nossos alunos já vão se familiarizando com o símbolo adotado para representar cada um dos componentes eletrônicos. Outra informação importante e o que os nossos alunos não podem deixar de aprender é o que se refere à identificação dos terminais e polaridade de alguma das peças.
Podemos notar que no diagrama, o resistor ele não tem seus terminais identificados com nome, letra ou polaridade. Isso ocorre por quê? Porque um resistor é um componente não polarizado. Agora, já o LED e as pilhas apresenta as terminais com símbolo, nome ou polaridade específica, sempre claramente identificado nos esquemas. São componentes polarizados, cujos terminais só podem ser ligados em posições específicas. Preste atenção. São componentes polarizados, cujos terminais só podem ser ligados em posição específica. O sinal de mais e o de menos do LED indica qual é o anodo, neste caso, positivo, e o catodo, neste caso, negativo. Preste atenção. Sinal de mais e o sinal de menos no componente LED indica qual é o anodo, neste caso, positivo, e o catodo, neste caso, negativo. A razão desse nome e código veremos em aula mais para frente. Por enquanto, nessa primeira experiência, os nossos alunos eles deverão se contentar em utilizar os componentes, assimilando só os aspectos práticos antes da teoria mais avançada. Observe com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção nessa figura ao lado. Nela mostramos o diagrama chapeado. Diagrama chapeado, isto é, as ligações dos componentes em vista real. Em nosso curso, chamaremos sempre este tipo de representação real do componente como diagrama chapeado. Preste atenção. Em nosso curso, chamaremos sempre esse tipo de representação real dos componentes como diagrama chapeado. Diagrama chapeado. Vamos inicialmente retirar o isolamento da ponta do fio que sai do suporte da pilha, usando o estilete ou outro dispositivo qualquer. Ligue o fio preto, isto é, negativo, à parte inferior do primeiro segmento do conector em barra e o fio vermelho positivo ao lado de baixo do terceiro segmento do conector em barra. Preste atenção, aluno, que vamos começar a montagem. Vamos iniciar retirando o isolamento da ponta do fio que sai do suporte de pilha usando um estilete ou outro dispositivo qualquer. Depois, ligue o fio preto, que representa um negativo, à parte inferior do primeiro segmento do conector em barra, que é conhecido também como sindal, e o fio vermelho, que é conhecido como positivo, ao lado de baixo do terceiro segmento do conector em barra. Observe o diagrama chapeado. Use uma chave de fenda pequena nessa operação. Solte levemente o parafuso, torça as pontas do fio para dar-lhe uma certa solidez. Agora, introduza a ponta no receptáculo metálico do segmento da barra conectora, conhecida como sindal, e reaperte o parafuso sem muita força, para não cortar o fio, que é um tanto frágil. Em seguida, faça as ligações do terminal do LED. Atenção para a posição dos seus terminais. O terminal catodo, ele sai da peça junto a um pequeno chanfro lateral. É o mais curto dos dois e devem ser ligados ao lado superior do primeiro segmento da barra conectora, no qual, embaixo, já está ligado o fio preto do suporte de pilha. Observe o diagrama chapeado. O terminal A, que é o anodo, nesse caso positivo do LED, o mais longo, ele deve ser ligado à parte superior do segundo segmento da barra conectora. Agora vamos à experiência propriamente dita.
ligue para começar no lugar do RX, observe o diagrama, no lugar do RX, o resistor de 1K ohms. A cor são marrom, preto e vermelho. 1K ohms representa 1000 ohms. Utilizando então o suporte com 4 pilhas. Agora coloque as 4 pilhas no suporte e observe que o LED ele acende, já que com o circuito completado, há então a passagem de corrente através dele. Utilizando a recém-aprendida lei de Ohms, que nós já vimos, podemos agora calcular a corrente que está passando pelo LED usando esta fórmula. I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? I é a corrente, V é a tensão e o R é a resistência. Nesse caso, para eu achar a corrente que está passando pelo LED, eu tenho que dividir a tensão pelo valor da resistência. Continuando, observe. I igual. Qual é o valor da tensão que está sendo alimentado pelas pilhas? 6 volts. Acontece, porém, que nós temos que fazer uma observação. Observe que a tensão disponível fornecida pelas pilhas, ela é de 6 volts. Porém, o LED, ele promove uma queda de tensão aproximada de 2 volts. Preste atenção nesse detalhe. A tensão disponível fornecida pelas pilhas é de 6 volts. Acontece que o LED ele promove uma queda de tensão aproximadamente de 2 volts. Nesse caso, nós temos I igual 6 menos 2. 6 volts de alimentação menos a queda de tensão dos LED, que é de 2 volts. Vamos ter como resultado 4. Continuando, I igual 4 dividido por 1000. 1000 é o valor da resistência. 1K ohm representa 1000 ohms. 4 dividido por 1000, o resultado é 0,004 ampere. Assim, observe, assim a resistência R, conforme sabemos, ela apresenta um valor de 1000 ohms, isto é, 1K ohms. Fica então fácil agora de calcular a corrente que passa pelo LED. Foi o que nós fizemos, cujo valor é de 0,004 ampere. Calcule então pelo LED e por todo o circuito 0,004 ampere, ou então 4 milésimo de ampere. Na prática de eletrônica, costumamos usar, nesse caso, o submúltiplo da unidade, abreviado por mili, que significa 1 milésimo. O submúltiplo ele está relacionado ao múltiplo, no caso, 1 ampere, o submúltiplo de 1 ampere. Assim, outra maneira de dizer o resultado do cálculo mostrado é 4 miliampere. Observe com atenção o brilho luminoso do LED sob tal corrente, nesse caso, 4 miliampere. É melhor, para uma boa percepção das coisas, fazer a experiência em ambiente não muito iluminado. Assim você, aluno, observe melhor a luminosidade do LED, utilizando esses 4 miliampere. Vamos então agora mexer na montagem, trocando o resistor RX, observe o diagrama chapeado. Vamos agora trocar o resistor RX do seu valor experimental inicial de 1K ohms, isto é, 1000 ohms, para um valor de 470 ohms. Basta então desparafusar os terminais do resistor de 1000 ohms ou 1K ohms, removê-lo
e colocar no seu lugar o resistor de 470 ohms, reparafusando os contatos. O resultado será um notável aumento no brilho, isto é, na luminosidade do LED. Vamos ver a razão disso? Pela lei de Ohms, que nós já vimos, quando diminuímos a resistência, mantendo fixa a tensão, a corrente ela aumenta proporcionalmente. Preste atenção. De acordo com a lei de Ohms, quando diminuímos a resistência, mantendo fixa a tensão, a corrente ela aumenta proporcionalmente. Constatamos também que o valor da resistência ela foi abaixado praticamente para metade. Provavelmente a corrente foi elevada para o dobro, o que levou a um proporcional aumento na luz emitida pelo LED. Preste atenção, aluno. Constatamos que o valor da resistência ela foi abaixado praticamente para metade. Provavelmente a corrente ela foi elevada para o dobro, o que levou a um proporcional aumento na luz emitida pelo LED. Vamos conferir isso matematicamente? Vamos lá. I igual V sobre R. A mesma fórmula. I é a corrente, V é a tensão e R é a resistência. Nesse caso, para eu achar o valor da corrente, tendo o valor da tensão e o valor da resistência, eu divido a tensão pelo valor da resistência. Vamos lá, continuando. I igual 4 volt de alimentação dividido pelos 470 ohms, que é o valor do resistor que nós trocamos. 470 ohms. 4 dividido por 470, nós vamos ter como resultado 0,008 ampere. Observe que dobrou. De 4 miliampere, passamos a 8 miliampere. Miliampere significa um submúltiplo de 1 ampere. E observe que nós temos 3 casas depois da vírgula. Classifica como mili. Vamos conferir isso matematicamente, que já fizemos. Anteriormente, eram os 4 miliampere. Agora são 8 miliampere, o dobro, justificando a proporcional aumento na luminosidade do próprio LED. Preste atenção. Anteriormente, eram os 4 miliampere. Agora são 8 miliampere, isto é, o dobro, justificando o proporcional aumento na luminosidade do próprio LED. Vamos agora a outra experiência, no mesmo arranjo básico. Vamos lá? Mantenha no lugar de Rx o resistor de 470 ohms, isto é, amarelo, violeta e marrom. Ligando inicialmente na alimentação, o suporte com 2 pilhas. Preste atenção nesse detalhe. Vamos, então, a outra experiência, tá? Mantendo o arranjo básico. No lugar do Rx, né, o resistor de 470 ohms. Ligando inicialmente. Agora, na alimentação, nós vamos mudar. Vamos colocar um suporte com 2 pilhas. Observe com atenção o brilho do LED. Observe que o brilho do LED ele diminuiu bastante. Por quê? Vamos ver por que razão isso aconteceu. Temos agora, na alimentação, uma tensão de apenas 3 volts. 2 pilhas vezes 1,5 volts cada. Considerando a queda de tensão no LED,
O cálculo da corrente no circuito fica assim. Preste atenção. I igual 3 volts de alimentação menos os 2 volts queda de tensão do LED. Preste atenção. 3 volts de alimentação menos a queda de tensão do LED, que é de 2 volts. Então, nós vamos ter 1. Continuando. 1 dividido pelos 470 ohms do resistor. O resultado é 0,002 ampere. Observe que nós temos agora 2 miliampere. Observe que, de acordo com o resultado do cálculo, a corrente que passa pelo LED é agora de 2 miliampere, ou seja, inferior à obtida sob alimentação de 6 volts. Podemos então concluir que essa queda na tensão de alimentação, mantendo fixo o valor do resistor, ocasionou uma proporcional queda na corrente e, consequentemente, a diminuição no brilho emitido pelo LED. A conclusão que podemos tirar dessa primeira experiência é que, levando em consideração que os LED apresentam um brilho ou luminosidade sempre proporcional à corrente que o percorre, mais a corrente, mais luz, e vice-versa, menos corrente, menos luz. Todas elas comprovam a lei de Ohms. Preste atenção. Podemos então concluir que essa queda de tensão de alimentação, mantendo fixo o valor do resistor, ocasionou uma proporcional queda da corrente e, consequentemente, a diminuição no brilho emitido pelo LED. A conclusão que podemos tirar dessa primeira experiência é que, levando-se em consideração que os LED apresentam um brilho, uma luminosidade, sempre proporcional à corrente que as percorre, isto é, mais corrente, mais luz, e vice-versa, menos corrente, menos luz. Todas elas comprovam a lei de Ohms, que diz o seguinte. Observe, a lei de Ohm, ela diz o seguinte: tensão fixa. Quanto menor a resistência, maior é a corrente. Tensão fixa. Quanto menor a resistência, maior é a corrente. Resistência fixa. Resistência fixa. Quanto maior a tensão, maior é também a intensidade da corrente. Preste atenção, aluno. De acordo com a lei de Ohms, ela diz o seguinte: tensão fixa. Quanto menor a resistência, maior é a corrente. Resistência fixa. Quanto maior a tensão, maior é também a intensidade da corrente, isto é, a quantidade da corrente. Resumindo, vamos agora ao resumo. A tensão e a corrente, elas são diretamente proporcional entre si, enquanto que a corrente e a resistência são inversamente proporcional entre si. Vocês, alunos, devem ir se conscientizando desde já que na prática da eletrônica e no uso dos componentes, existem limites e parâmetros a serem respeitados. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.